Olá, estrela! Seja bem-vindo ao Geminiana ao Quadrado. Hoje, mais uma vez, vamos falar do melhor signo do zodíaco. Gêmeos, é óbvio. Mas, né, não vamos falar de qualquer forma desse signo. Nós vamos falar principalmente da comunicação, né? Como que Gêmeos se comunica, o que é comunicação, afinal de contas. E para isso, eu vou trazer alguns nomes que eu acredito que talvez vocês possam não conhecer, mas que conheçam com certeza a obra, para exemplificar como que Gêmeos pode ser tão habilidoso nessa área que é justamente a comunicação. E, obviamente, eu sou Nia e muito prazer em conhecer vocês. Primeiramente, eu quero lembrar, né, ou falar, trazer para vocês o que seria comunicação. E para isso, gente, eu vou estar olhando para outro lado porque eu vou estar lendo, tá? Obviamente, né, a gente precisa escrever, certo? Então, comunicação, né, que eu tirei do site significado.com, que pertence ao Toda Matéria, seria partilhar, participar algo ou tornar comum, ou tornar comum, né? E vem do latim, né, da palavra comunicare, e seria isso que ela significa em si. Outra coisa que eu também achei bem interessante nesse site, né, que foi escrito pela Juliane Teodoro, é o seguinte, aliás, ela é mestre em ciências, né, da comunicação, tá? E antes de continuar, eu acho de bom tom a gente mencionar que existe até uma área para isso, tá? Uma área, né, acadêmica, uma faculdade, que é a própria ciências da comunicação. Então ela continua dizendo assim: a comunicação tem grande importância, é uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que descodifica, interpreta uma determinada mensagem. Eu achei isso bem resumido, na verdade, mas se você quiser entrar no site para ler mais, eu vou deixar o site aqui certinho, né? Tem tudo lá, tá? Só que assim, gente, por que eu vim falar de comunicação e o signo de Gêmeos? Bom, as pessoas têm o hábito de dizer que Gêmeos é um signo que fala demais, porque é justamente o signo da comunicação, mas não é qualquer tipo de comunicação. E eu já vou trazer os exemplos, tá? Dessa galera aí que se comunica com geral e que muitas das vezes eles fazem uma grande ruptura, né? Eles revolucionam as coisas através, né, do seu grande poder, que é se comunicar com os outros mais facilmente. Continuando ainda das coisas que eu peguei desse site, né, existem os elementos da comunicação, que são o emissor, que é o que eu estou fazendo agora, o receptor, vocês no caso, né, a mensagem que está sendo transmitida e o código ou canal. Aqui, essa plataforma, tá? São só um exemplo bem fácil, bem simples da gente compreender. E ainda por cima existem os tipos de comunicação: verbal, não verbal, visual, social, empresarial e institucional, audiovisual. E, assim, tem ainda ramos da área da comunicação, né? E aí vamos ver que ramos são esses. Tem o marketing, publicidade, propaganda, relações públicas, jornalismo, análise do discurso, telecomunicações e teorias da comunicação. Quer mais? Tem mais. Mas agora a gente vai para a parte mais astrológica dessa história toda. E eu quero começar essa parte com uma leitura que um dos gênios da literatura escreveu sobre o signo de Gêmeos, tá? Né? Essa mensagem eu peguei, né, no canal aí, apersonagem.com, tá certo? Sobre, né, o escrito, ou a escritura de Dante Alighieri. Sim, ele era geminiano, gente. Quem foi Dante Alighieri? Pois bem, ele só escreveu a Divina Comédia, meu bem. Vamos lá. Ó gloriosíssima estrela, ó lume cheio de virtude magna, devo-te o meu engenho e tudo mais que seja de estimável, pois em teu signo se encontrava o sol quando o respirei pela primeira vez. Paraíso, capítulo 22.
Dante Alighieri nasceu em 1265, entre 21 de maio a 20 de junho. Ele, como eu já disse, autor da Divina Comédia, ele revolucionou, de certa forma, a escrita em sua época. Tudo era escrito em latim e ele resolveu escrever em italiano, que era a língua do povo, né? Lugar de onde ele também saiu, apesar de que naquela época a Itália em si não existia, tá certo? Então ele meio que ele acreditava bastante na astrologia, mas como todo bom geminiano, ele era bem contraditório, tá? Nada dessa coisa de que tudo é o destino ou, sabe, tendências e fatalismos, tá? Ele era assim, uma pessoa com uma opinião bastante forte e tudo mais. Bom, ele escreveu a Divina Comédia, meu bem. E sobre o signo de Gêmeos, ainda encontrei no site que se chama LitRuby a seguinte frase: o caprichoso geminiano evita o absolutismo e molda a realidade a partir da observação, compreendendo a maleabilidade da verdade. Não é tonto dissimulado, mas sim desconfiado dos absolutos. Isso foi escrito por uma libriana com lua em gêmeos, então ela tem muito de gêmeos dentro de si. Randall Robinson, ou gente, escrevi 2 páginas só para isso. Rosenbaum, tá? Eu vou deixar os sites que eu estou mencionando todos aqui, tá? Porque eu acho legal se você tiver vontade de ler mais sobre, tá? E agora nós vamos, né, falar desses grandes mestres da literatura que se comunicaram de uma forma diferente com o povo. Eu vou começar essa lista com a nossa língua, né, o nosso idioma, o próprio português, ou seja, escritores, né, da língua portuguesa. Um deles, Machado de Assis. Sim, Machado de Assis era do signo de Gêmeos, 21 de maio de 1839, tá? Ele era de Gêmeos. Gente, eu tirei o óculos porque ele fica dando reflexo, tá? Mas eu devia ter continuado com ele. Mas vamos dar sequência aqui, né? E Machado de Assis, ele era um mestre, fora que ele também tinha Mercúrio no signo de Gêmeos. Sim, ele era muito geminiano. O segundo autor que eu quero trazer para vocês é o Fernando Pessoa. Ridículo. Ridículo. Quem já ouviu esse poema sendo declamado pela Maria Bethânia, que também é geminiana? Gente, realmente, Gêmeos é inacreditável. Fernando Pessoa era um poeta português nascido em 13 de junho de 1888. Vamos continuar essa lista falando que Gêmeos precisa repassar informações, comunicar, falar, mostrar, principalmente seu ponto de vista e tudo aquilo que ele está observando. Ele precisa relatar. Então, Anne Frank para vocês, né? Todos já conhecem, alguém em algum momento da vida já ouviu falar de Anne Frank, nem que seja quando estava estudando na escola, no 9º ano, no 3º ano, tá? Né? Alemã, né, de ascendência judia ou judaica, nascida em 12 de junho de 1929, certo? Né, ela escreveu o famoso Diário de Anne Frank, ou, na verdade, o que encontraram, né, desse diário que foi publicado. Gêmeos têm a sorte de ter, principalmente assim os famosos, de ter, infelizmente, fins muito trágicos. Eu contenho multidões. Essa é uma frase de Walt Whitman, de 31 de maio de 1819, né? Outro autor que eu quero trazer aqui, além desse, que tem essa frase muito impactante, que demonstra bastante, né? Quem nós somos, nós, geminianos. Eu contenho multidões. Tá? Dentro de nós existe uma pluralidade de ideias, de versões, né? Somos o espelho do mundo, né? Afinal de contas, é o signo da dualidade, imitação, mimese e espelhamento. Marquês de Sade era um francês. Eu não trouxe de fato o nome de uma obra dele, tá? Mas se deve a ele essa palavra, ou essas palavras, sadismo e sádico.
Aí você já tira que tipo de literatura ele escreveu e meio que tornou popular, nem que tenha sido anos ou séculos depois, já que ele foi preso inúmeras vezes por seus escritos, mesmo que ninguém tenha nada contra ele. Vale a pena ler sobre o Marquês de Sade. Ele, nascido em 2 de junho de 1740, realmente é uma galera que causa muitas transformações no mundo, que gosta de trazer a mudança e que traz essa facilidade, né, para que os outros possam entender ou ter várias opiniões de uma ideia. Ainda com clássicos universais da literatura, tem também o Giovanni Boccaccio, que escreveu o Decamerão. Ele também era geminiano, de 16 de junho de 1313. Ele veio, né, depois aí do Dante Alighieri, né, e trouxe também essa obra, tá, para o mundo. Agora nós vamos para um lado um pouco mais, né, que envolve talvez o que? Mistério? Espionagem? Do que se trata, afinal de contas? Começando com ele, Sir Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. É óbvio que só um geminiano podia ter escrito, né, um dos maiores sucessos desse tipo de literatura, tá? Que é a literatura investigativa. Elementar, meu caro Watson, apesar de que essa frase não pertence ao livro, tá? Outro geminiano, sem ser o Arthur Conan Doyle, que também contribuiu para esse tipo de literatura e transformou esse tipo de essas coisas de espião, na verdade, tá? Muito famoso foi, né, obviamente, o James Bond. Ou melhor, quem escreveu James Bond? O 007. Ian Fleming, nascido em 28 de maio de 1908. Autor, né, desse famoso espião que tem inúmeros filmes, tá? Assim como o próprio Sherlock Holmes. Mas vocês já ouviram falar na expressão X9? Pois é, a expressão X9 existe por causa também de um geminiano. E eu tô constantemente olhando pra mim, né? Pro lado de cá, eu tenho que olhar pra cá. Nia, olha pra cá, foca aqui. O nome do autor é Samuel Dashiell Hammett, né? Que escreveu no jornal uma tirinha, O Agente Secreto X9, tá? É sempre um geminiano, gente. 27 de maio de 1894, tá? E outra, né? Ele também é conhecido como pai do romance policial, tá? E da literatura noir, literatura de mistério. Alguém já ouviu aquela frase, ó céus, ó vida, né? Daquele personagem que é pessimista e tal. Era um desenho animado. Então, eu não tenho como... E o nome dele era Hard, né? Eu pesquisei bastante sobre, mas eu não consegui nenhum tipo de comprovação sobre que realmente foi por causa de um autor, tá? Um escritor que se chamava Thomas Hart, né? E ele ficou conhecido pela sua literatura extremamente pessimista, tá? Mas pessimista no nível radical. Nascido em 2 de junho de 1840. Vale a pena, né, dar uma verificada aí nessa lista desses grandes autores que impactaram a literatura de uma forma geral, tá? A nível mundial mesmo, cada um em um determinado segmento, né? Que são geminianos. E agora eu trouxe uma outra pequena listinha apenas, né, de menções honrosas de autores geminianos que também causaram, alguns ganharam o prêmio Nobel, né? E que eu acho bem interessante, quem sabe vocês procurarem saber mais sobre essas pessoas e no que elas acabaram impactando ou influenciando na cultura e até mesmo na política, afinal, tudo é política. Primeiramente, Alexander, né, Pope, de 21 de maio de 1688. Segundo o que eu vi sobre ele, é o segundo mais mencionado na literatura inglesa depois de Shakespeare. William Butler Yeats, 13 de junho de 1939, irlandês. Irving Allen Ginsberg, 3 de junho de
1926, estadunidense. Gwendolyn Elizabeth Brooks, 7 de junho de 1917, estadunidense também. A primeira afro-estadunidense a conseguir um prêmio Pulitzer, entre outras coisas. E agora a lista com 2 autores japoneses, Yusanai Kawabata, de 11 de junho de 1899, e Osamu Dazai, de 19 de junho de 1909. O último deles é com uma literatura bastante pesada, com temas como suicídio, tá? Inclusive, né, o fim dele justamente com um dos temas que ele mais utilizava na sua literatura. E eu encerro aqui essa temática sobre o signo de Gêmeos e a comunicação, tentando trazer para vocês que tudo é comunicação. E Gêmeos domina essa grande habilidade. Sem comunicação, aonde nós estaríamos? Não sabemos. Mas é isso. Até a próxima. Se inscrevam no canal e me desejem. Até a próxima. Se inscrevam no canal e sejam todos bem-vindos, nós, filhos do caos.